dizer, olha, por acaso até combina, não é? Lá, Carla. Bem-vinda, Carla. Obrigada. Olha, até me dava jeito de dar assim uma aula de música à Dona Odete, que está farta de cantar ali. Está tudo bem, Carla? Está tudo bem, obrigada. Vem com o seu melhor amigo, Sim. não é? O trompete. Então, Carla, antes de mais, gostávamos muito de receber o e-mail com a sua história, porque é muito interessante quando alguém de uma, e eu vou dizer fraqueza, mas não é fraqueza, não é? Mas às vezes nós achamos que é, quando de uma fraqueza nossa conseguimos torná-la numa força. E não só ajudar-nos a nós, mas também ajudar outros, porque no fundo depois já vai perceber, mas é um bocadinho isto que acontece na sua vida, não é? Sim, foi pegar nas fraquezas e vê-las como uma oportunidade de fazer algo e de contribuir de alguma forma para que eu crescer e também ajudar os outros a crescer com elas. E agora, para que nos possam também perceber melhor, estamos a falar de que altura na sua vida e de que fraqueza? Sendo que não é uma fraqueza, mas em alguns momentos pode nos enfraquecer, não é? Sim, então, eu comecei no mundo da música muito cedo, aos 8 anos de idade, depois aos 9 anos comecei na aprendizagem do trompete, e eu decidi que no 10º ano não iria para a escola regular, mas sim para uma escola profissional de música. Em Espinho. Fiz provas de admissão, eu também não estava muito crente que iria ser admitida, porque eu só tinha um ano de conservatório, mas a verdade é que fui admitida. E depois, durante os meus 15 e os 18 anos, entre os 15 e os 18 anos, eu estudei nessa escola em Espinho e foi desafiante, porque eu mudei-me para Espinho, de segunda a sexta eu estava a viver em Espinho, longe dos meus pais com 15 anos, e todo o mundo musical foi muito diferente, na verdade, daquilo que eu estava à espera de encontrar. É muito exigente. Sim, muito exigente, muitos momentos de pressão, muitos momentos para públicos, de apresentações públicas. Mas pressão nesse sentido ou também na parte da aprendizagem? Na própria aprendizagem. Dos ensaios? Sim, porque nós estudamos regularmente, todos os dias, uma média de 3, 4 horas, para uma apresentação ou para momentos de avaliação, porque nós tínhamos que prestar provas, e então todos esses momentos criam uma pressão em nós, que ou nós temos uma personalidade que consegue lidar mais ou menos com as coisas, ou então temos uma personalidade, uma sensibilidade diferente que nos dificulta um pouco todas estas vivências. Era o caso. Sim. É isso, Carla. Sim. E nesses momentos, e tendo em conta que era muito novinha, não é? 15 anos, longe da família, ou seja, longe do suporte, daquele aconchego que se calhar noutra situação estaria na mesma sob pressão, mas depois chegava à casa e tinha ali o aconchego, não é? Dos pais que com certeza lhe dariam força, dos pais, dos irmãos, ou da irmã, no caso, não é? Sim. Até porque seguiu esta área da música muito por influência da Mana. Sim, ela tocava numa banda filarmónica e eu sempre disse que não queria ir para a música, mas a verdade é que depois ali, numas janeiras, eu fui fazer com eles umas apresentações pelas casas e deu-lhe algum clique e eu decidi, não, vou aprender música, vou dar uma oportunidade. E de que forma é que depois, já nesta aprendizagem dos 15 aos 18, de que forma é que se manifestou esta... Porque era a ansiedade que sentia, não era? Não só provocada pela pressão, mas também imagino que seja pelo medo do julgamento, da avaliação. Claro que sim. E eu lembro-me, eu acho que ali o ponto fulcral foi, na verdade, o meu primeiro ensaio em orquestra. Nós tínhamos estágio de orquestra com uma orquestra profissional. E nós estávamos a ter um estágio com um maestro de renome internacional que não falava português, só falava francês. E eu não sei falar francês. E ele depois pede-me para eu tocar sozinha. Eu não percebi que era para eu tocar sozinha. E tudo ali criou-me tanta ansiedade, mas tanta ansiedade que eu corri do palco. E saí do palco e fui ter com uma pessoa da altura e disse, eu não quero tocar no concerto. Acaba por ser um bocadinho traumático também, não sim, é? Quando acontece um episódio destes. E depois bem sabemos que o medo gera medo, não é? Depois temos medo de ter novamente aquela sensação e isto tornou-se assim uma sucessão de acontecimentos que a levaram a um período mais difícil de depressão, de ansiedade extrema. Sim, eu não cheguei nunca a ter depressão. O que eu tinha comecei por ter problemas no estômago e cheguei a ir ao médico e fazer uma endoscopia e tudo mais e ele disse que não era nada visível, era basicamente o meu estômago com a ansiedade, criava um suco ácido que me provocava muitas dores e um calor horrível e ele
pronto, disse que eu tinha que arranjar forma de contornar tudo isto. Lembro-me também que as alturas piores era a altura de ir para a cama ou de chegar a casa, porque não era o chegar a casa, aquele tal sentimento de aconchego que eu não conseguia sentir lá. Era quase um vazio. Sim, o chegar a casa não era chegar a casa, e o momento em que eu ficava sozinha para dormir era quando a ansiedade aqui disputava mais. Cheguei a ter que tomar comprimidos de colocar, dormir. sim, para dormir, alguns comprimidos de SOS debaixo da língua, porque começou a ser mesmo muito difícil de controlar. E como é que em 2019 depois há aqui há uma outra questão, não é? Há um outro diagnóstico associado também a esta... Uma evolução deste. Sim, que evoluiu para um síndrome do intestino irritável. É Sim, isso? sim. Depois, então, já na universidade, todos estes sintomas foram agravando ao longo dos anos e então aquele problema que tinha começado no estômago foi para o intestino e pronto. E depois eu lembro-me que o médico nessa altura disse: ou a Carla percebe que a vida são 2 dias e que não vale a pena se estressar muito, ou então isto pode evoluir para doenças ainda mais graves. E foi nesse momento que eu percebi que, ok, tenho que fazer alguma coisa. Uma mudança. Sim. E que mudança foi essa? Foi procura de terapia, de meditação, do yoga, do mindfulness, tudo ferramentas que me pudessem ajudar, porque eu não queria tomar medicação. E de que forma é que todas essas terapias, que de certa forma acabam por ser terapias, de que forma é que, acredito que tenha sido um processo gradual, porque não é de um momento para o outro. Agora vou fazer mindfulness ou yoga e de repente vou ficar ótima. Isto não acontece assim, não é? Não. Há todo um processo. Sim. Como é que foi? Então, eu comecei por descobrir o yoga e comecei a praticar yoga para mim. E associado ao yoga nós também temos a meditação. Então eu comecei também já aqui à procura da meditação. Mas aprender sozinha? Sim. Depois comecei a ver logo muitas consequências positivas de todas aquelas práticas, seja a nível físico, porque nós passamos muitas horas com um instrumento em determinada posição que nos cria algumas tensões a nível corporal, mas também muito a nível psicológico. E então eu já na altura já dava aulas de trompete, comecei a dar aulas de trompete aos 16 anos. Pequeninos? Não, mesmo a quem quisesse aprender na altura, na banda filarmónica, okay, sim. Qualquer idade, sim. E depois, nessa altura então que eu sou diagnosticada com síndrome de cólon irritável, eu tinha começado a dar aulas de AEX de música no município de Ilhavo, e aí já assim com crianças ali do primeiro ciclo. E na verdade foi nesse ano que também apareceu o Covid, foi nesse ano letivo. E eu comecei a ver alguns sintomas de ansiedade nas próprias crianças. Crianças com ataques de ansiedade, quando, por exemplo, começavam a tossir muito, e aquilo era todo um problema, porque então de repente, Carla, e se eu estou a tossir, e se eu tenho Covid, e se eu vou para o hospital e a minha família inteira vai toda para o hospital? Eram essas preocupações de crianças. De repente, e preocupações galopantes que não são supostas em crianças desta idade, não é? E de certa forma a Carla conseguiu identificar esses sintomas precisamente porque já tinha passado por eles também. Então eu comecei nas próprias aulas da AEX a introduzir a meditação. No início das aulas eu fazia sempre 3 a 5 minutinhos de meditação guiada com eles. E como é que os meninos reagiam? Eu no início achava que eles iriam achar que a professora... Nós estamos a vê-los agora. Que idades é que eles têm? São mesmo pequenininhos? Estes agora já é como um projeto. Já são... Sim. Mas na altura eles andavam no 4º ano, por isso 8, 9... se calhar, sim. E eu achava que eles iriam achar possivelmente que a professora tinha enlouquecido de vez, porque para eles era tudo muito estranho, mas a verdade é que as crianças adoraram. Mas como é que fazia, Carla? Como é que lhe explicava? Agora vamos como é que fazia? Eu dizia que íamos relaxar um bocadinho, íamos nos concentrar para a aula, íamos deixar as preocupações agora do recreio, colocava uma música calma e fazia uma meditação intuitiva guiada para eles. E o que é isso? Uma meditação intuitiva guiada? Então, para quem não percebe nada. Então, é nós tentarmos induzir a criança a um estado de relaxamento através da visualização, porque as crianças... Porque a Carla vai é quase como se fosse contando uma história, é isso? Sim. E as crianças vão visualizando. Exatamente, e com as crianças resulta muito bem a visualização. Às vezes os adultos têm muita dificuldade em visualizar as coisas de olhos fechados, não é? Mas as crianças têm muito esta imaginação e visualização, então acaba por ser fácil contar essa tal história e levá-los a determinados lugares. E daí é que nasce este projeto? Sim.
arte yoga. Sim, porque eu percebi que já não conseguia ser só professora de música e que queria contribuir de alguma forma para um mundo um pouquinho melhor. Então surge o Arte Yoga, porque eu pensei, ok, então, mas se eu tenho a música e se eu gosto tanto desta parte do yoga, de mindfulness, porquê é que eu não posso juntar as duas coisas? Sim. Por que não? E daí termos começado esta conversa precisamente por dizer que de uma suposta fraqueza virou a sua vida de forma a ajudar os outros também, sobretudo as crianças, e acredito que seja um dia-a-dia que a enche de orgulho por ter conseguido não só ultrapassar, mas ter usado e conseguido estas ferramentas para ajudar estas crianças também. Não só em relação à música, mas também aqui à parte da descontração, do relaxamento e de lutar um bocadinho contra a ansiedade. Sim. Quantos alunos é que tem? Neste momento temos 550 em aulas regulares, mas não sou só eu que dou aulas, Sim, tenho professoras. É um projeto já que Sim. cresceu bastante. Muito bem. Bom, eu não, tem aí o seu melhor amigo, trompete. Agora, vou pedir aqui, agora vai-se passar, sabe que estamos na Casa Feliz. Na Casa Feliz acontecem coisas muito felizes. Agora vou pedir aqui uma ajuda, que é, não vai ficar nervosa, com certeza, porque agora a Carla já é uma mulher muito calma, mas vou-lhe pedir uma notinha ou duas só para anunciar o momento que se segue, que é um momento que eu acho que vai adorar. Ok. Pode ser? Então agora, Carla, uma surpresa muito querida que eu acho que vai gostar muito. Vai entrar a mana, a mãe e o pai. Aqui? Sim, sim. Como assim vocês não me Tanta contaram? Marina. Olá. Olá. Como assim vocês não me A contaram? mãe, Delfina, como está? E o pai Carlos. Prazer. Eles não contavam, mas tu tinhas que contar. Não tinha nada. Se contasse não era surpresa. Eu não acredito que vocês não me contaram. Bom, conseguem sentar? Conseguem Sim. sentar? Cabemos todos no mesmo sofá. É uma surpresa, Carla. Se contassem, deixava de ser surpresa. Ai, mas eu não estava preparada para isso. Porque esta casa é para não ter aquele sentimento que tinha quando tinha 15, dos 15 aos 18, que chegava à casa e sentia-se só. Então hoje não acontece, está aqui a família toda para apoiar. E muito orgulhosos, acredito. Claro que sim. Primeiro vou começar pela Marina, porque é responsável da Carla ter seguido esta paixão da música. Ok. A Mana mais velha? Sim. A Mana mais velha normalmente é sempre uma grande influência para os irmãos mais novos. Sim, eu comecei na banda e ela veio atrás, pronto. E ela decidiu fazer disso vida e nós estamos muito orgulhosos dela. Ela cresceu muito. Mas eu já sabia que ela estava destinada a grandes coisas, porque desde pequenina o feitio dela era sempre assim, é sempre para a frente. Mas com uma grande sensibilidade. Sim, sim, sim. Sim? Delfina, como é que era esta menina quando era pequenina? Queria ser sempre a melhor, ia para a escola, se tirasse uma nota satisfaz bem, chorava, porque o coisa dela satisfaz muito bem. Pois. É conhecida pelas professoras a menina dos 5. Dos 5, da nota 5. Sim. E depois dos 20, não é? Muito perfeccionista. Sim. Daí este quadro de ansiedade também, não é? E o pai Carlos? Ver uma menina, duas filhas artistas, não é? E depois, mas como é que foi ver esta filha mais nova com 15 anos a voar? Foi um bocado complicado porque ela afastou-se muito nova da família e pronto, sim, uma pessoa estava sempre com aquela ansiedade porque ela vivia longe da gente, não é? Normalmente isso acontece quando elas vão para a universidade, que já são mais velhas. Agora com ela, 15 na altura, aninhos... ela só tinha 15 anos e era assim, uma pessoa estava sempre com o coração nas mãos, para vê-la assim tão longe. Mas agora, que já passaram estes anos, que tem aqui a sua filhota com este projeto tão bonito, valeu a pena? Valeu. Ela cresceu, cresceu muito rápido. Foi quase que obrigada a crescer. A vida assim a obrigou um bocado. E o que é que sentem quando vêm e
acredito que se lembrem destes momentos de maior ansiedade, da Carla, não é? Que se calhar ela ligava a pedir algum conforto, alguma ajuda. E imagino que ligava para a mãe ou para os pais? Eu acho que eu sei que eu ligava a chorar para toda a gente que eu podia. Pois. Imagino que isso seja angustiante para alguém que está longe, para uns pais, para uma irmã mais velha, verem o sofrimento da filhota deve ser complicado. Sim, foi um bocado complicado quando ela esteve em Espinhão. Sim, nós sentimos a dor dela como nossa, né? Queremos ajudar e quando Claro. estamos longe é complicado. E agora como é que vem este projeto da Carla? Arte Yoga. Arte Yoga. Arte Yoga. Como é que vem este projeto? Eu tenho um bocado de medo, Tem medo? porque acho que ela está aí de repente demais e Já devia estar habituada a Delfina. Não é? Eu costumo dizer que ela é a minha bússola. Ou seja, quando a minha mãe diz: "Oh Carla, mas tens a certeza? Vai com cuidado." E eu assim: "Ok, então é por ali que eu tenho que ir." E o pai? Também é assim mais medroso como a mãe ou... Não, eu sou mais racional. Eu acho que ela as coisas têm pernas para andar e ela está no bom caminho. É sempre um desafio, mas se a gente não se arrisca, também não vamos a lado nenhum. Quem não arrisca não pisca, não é? Ditado é mesmo assim. ela quando estava no infantário, onde eu trabalho, a doutora Márcia, que era a educadora dela, dizia: "A Carla vai longe porque tem muita inteligência." É obstinada. Assim, a outra educadora estava com ela na sala, saiu da sala, ela não falava para ela. Era pequenita. Mas isso é suposto contagem de televisão. Não, ficamos só com as coisas boas. Olha, Carla, gostei muito de vos conhecer e, de facto, esta mensagem é muito importante, a mensagem subliminar que passamos aqui, que é, se calhar naquele momento de aflição, de ansiedade, achamos que não vamos conseguir e, afinal, conseguimos transformar as fraquezas em força e levar a nossa avante. Muito obrigada, muitos parabéns, Obrigada. Carla. E parabéns à Mana também. Obrigada. E aos pais, porque foram os pais que criaram esta menina. Sim? Um beijinho, gostei Obrigada, muito de vos conhecer. beijinho, obrigada. Obrigado, nós.